Yo, 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 como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais uma edição do Maçã Podre, o vosso podcast sobre merdas. Hoje tenho comigo um convidado que eu tenho muito prazer que esteja aqui comigo. É um dos meus grandes amigos. É um gajo mesmo 5 estrelas. Vasco Santos. Como é que é, Vasco? Apresenta-te aí ao pessoal. Boa noite, pessoal. Sou o Vasco, sou bastante famoso, aparentemente. Sim, é um gajo muito famoso, é um gajo muito estranho e é um gajo muito fixe, meu. Tá, vocês vão curtir dessa conversa, meu. Eu nem sequer sei o que é que vem daí, mas eu aposto que vai ser bacana. Não se esqueçam, ouçam o nosso podcast se gostam de conversas aleatórias, se gostam de aprender alguma coisa, ou então não aprender nada. Vocês sabem como é que é, Maçã Podre está aí. Vasco. Pá, tu é que fazes as honras, né? Tu é que és o convidado, o que é que Queres tens aí? eu comece então? O que é que tens aí para a gente falar? Epá, olha, eu estava a vir para aqui na brincadeira, mas há uma coisa que está dentro de mim que eu sempre quis falar. Aproveita, agora é que é o momento. Pá, eu sempre achei que se eu alguma vez fosse levado à televisão, eu ia ser expulso. Tipo, Eu eu ia- expulso como assim? Eu ia chibar-me logo de tudo. Do quê? Chibar-te como? É que há certas coisas que são muito presentes na sociedade que nós é um facto, somos controlados diariamente sem nos apercebermos. Estás a falar de maniatação dos mídia, certo? Exato, e não só, aliás, há raízes de mal na sociedade que não sabemos propriamente onde vem, mas nem é daí que eu queria falar. Ok. Porque pronto, mesmo que haja estas forças que controlam-nos diariamente sem nós nos apercebermos, Tu com forças referes-te à informação, né? Tipo da televisão e... há informação que é fabricada e mudada, Ok. e é exposta para nós. E isso tem várias transformações que propriamente não é verdade. Tem ali niquinhos de verdade, mas é transformado. Sim, são feitas para te fazer acreditar numa coisa. Basicamente expõem-te uma meia verdade e fazem-te ir para um caminho que eles querem. Exato. Mas pronto, eu tinha a mentalidade que quando eu fosse à televisão eu ia expor isso tudo às pessoas, para as pessoas conseguirem ver melhor a realidade em questão. Ok, então eras expulso por esse motivo. Era logo expulso porque ia estar a falar demasiado. Eu acho que não, meu. Eu acho que tinham instrumentalizar como um Para gajo... ridicularizar. Um Palerma, Exato. Eu acho que iam fazer isso. Porque isso é essa a forma de pensar de sistema, estás a ver? Exato. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Che Guevara era o bacana mais anti-sistema, anti-publicidade que existia, estás a ver? Então quando ele morreu, os americanos tornaram naquilo que ele nunca quis ser. Hoje em dia é a cara que aparecem mais t-shirts no mundo, estás a ver? Mas por ter sido Ridicularizado, sim. Exato. Exato, meu. Porque tipo, o gajo, ele certeza que não ia querer que toda a gente andasse com camisolas com a cara dele. Porque ele era anti-sistema. Pois. E os americanos tornaram-no numa figura do sistema. Mesmo Fogo. depois de morto, estás a ver? É tipo como se a alma do gajo nunca fosse encontrar paz. Isso é mesmo maldade. É mesmo maldade, não é? Isso é mesmo maldade. Isso é quase a história de Jesus Cristo. Ele queria criar uma ideia nova. E foi a imagem da igreja de uma coisa, porque ele nunca quis religião. A ideia que eles mostram é que ele não queria uma religião. Sim, e criaram a partir do que ele dizia uma religião nova. Há uma música de um dos filhos do Bob Marley, por acaso agora não me lembro do nome de quem, acho que foi o Ziggy talvez, que chama-se Love is My Religion. E é bem tipo eu acho que isso é que era a religião a mensagem dele. Acho que isso é que era a mensagem dele, mas pronto. Voltando aos mídias. Exato. O que agora acho que não é tão importante nós olharmos para a raiz do mal da sociedade. Acho que é muito mais importante nós olharmos para o mal da nossa própria vida. O mal que está em nós. Exato. E pronto, em vez de estarmos a preocupar com aqueles males que controla a sociedade em si no geral, se nós começarmos por mudar-nos a nós próprios, a nossa realidade vai mudar drasticamente. Nós podemos estar num mundo em que não suporta a realidade que nós precisamos, mas desde que o nosso mundo interior esteja saudável, já vamos estar a mudar o mundo habitual nosso e dos nossos. Isso é a teoria de se queres mudar o mundo, muda-te primeiro a ti. Porque imagina, tu conheces-me por uma pessoa bastante feliz.
Yeah. Mas eu estou no mundo em que eu controlo para eu estar neste bem saudável. E as Sim, pessoas sim. que estão próximas de mim automaticamente vibram à mesma vibração que eu. Ok. Estás a ver? Então eu acho essencial as pessoas aprenderem a viver com elas próprias. Porque quando eu te faço a pergunta, qual é o teu melhor amigo? Yeah. Qual é o teu melhor amigo? Epá, eu falo para mim, eu tenho 3 pessoas no mesmo nível. Então e se eu te disser que o teu melhor amigo devias de ser tu próprio? Ah, não, mas isso não estou a contar comigo próprio, claro que Exatamente. É que o que me preocupa mesmo é o mal que as pessoas fazem a elas próprias. Ok. Eu tenho amigos que eu fico mesmo chateado com eles de serem tão maus para eles próprios. Do tipo, Ok, porque é que tu ok. estás a fazer isto ao meu amigo? Estás a ver? Ah, É yeah. como se a pessoa fosse duas pessoas. Estou-te a perceber. Ei, isso é bem interessante, meu. Isso é bem fixe, teres dito isso, meu. Porque, eu percebo exatamente o que é que estás a dizer. É bem fixe. E tu achas que as pessoas hoje em dia não se conhecem muito elas próprias? Não. E Não. achas que isso tem a ver com a cena da comunicação, da televisão e Epá, das tecnologias em geral? a partir do momento que tu começas a comunicar com alguém, tu começas a adquirir conhecimentos novos. E à medida que vais crescendo, tu vais esquecendo de quem tu realmente és. Porque tu vais criando aquele personagem que vai se adaptando à sociedade que vives. Que vais criando uma crosta, né? Vais criando uma crosta que te faz Vais adaptar à criando sociedade. aquela máscara que te consegue adaptar ao meio em que existes. Mas isso aí eu até te dava um elogio a ti, meu, porque tu és um gajo que não faz isso. Hum. Tu não tens essa crosta, estás a ver? E às vezes sofres um bocado por isso, por não teres esse filtro social. Sou demasiado verdadeiro. Verdadeiro, Isso também traz-te algumas cenas que são bué boas, mas também podem ser bué más no sistema. Mas Tipo eu sei que se eu ingenuidade. for demasiado aberto, Yeah. eu vou deixar entrar ar que Bué não me merdas, interessa. bué merdas que não queres. Exato, mas eu não deixo que isso aconteça porque se eu estou a ser verdadeiro contigo, mas não estou a dar-te atenção às coisas que tu queres interiorizar que não me interessam. Ok. Mas pronto. Agora perdi-me um pouco. Na boa, meu. Então, pá, a cena é. O tema que tu querias trazer era mesmo isso, né? De comunicação, de se isso afeta as pessoas. A conhecerem-se a si próprios. Exato, queria que as pessoas conhecessem-se melhor a elas próprias e serem mais simpáticas com elas próprias. Porque há uma coisa muito interessante que é as pessoas criam um objetivo de vida. Yeah. Por exemplo, a pessoa quer dinheiro, Uhum. não é? Normalmente Ok, a pessoa quer muito dinheiro. E quer aquele dinheiro para quê? Yeah. Quer ter dinheiro para ter estabilidade. Então a estabilidade Ok. é mais importante do que o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta para chegar à estabilidade. Mas isso é como ao poder. Mas Há quem agora, queira na dinheiro para ter estabilidade, o que é que existe na mente da pessoa que cria aquela estabilidade? É uma pessoa em si, é um objeto, a mente é da aquele pessoa, carro que vai dar a segurança. A mente da pessoa cria um conceito de estabilidade que não é o real, não é? É que nós habitualmente temos a ideia do que nós queremos, Ok. não é? Mas aquela ideia o que está naquela ideia é a emoção que a pessoa sente naquele objeto. Uhum. E essa emoção revela muito mais o que a pessoa realmente quer. Não achas isso? Sim. Claramente. E opa, isso tu, por acaso, tu és um gajo que tem visões bué fixe da sociedade, meu. Tipo, tu és um gajo que vê as cenas de forma bem diferente dos outros. Este é o vidro a fechar, pessoal. O vidro do carro a fechar, aquelas cenas. Tu tens ideias bem próprias nesse aspecto e tu vês o mundo de uma forma diferente. E às vezes isso faz com que as pessoas não te percebam. Eu noto bem isso. Porque, por exemplo, eu ter uma conversa sozinho contigo ou com mais um amigo que entenda isto que nós estamos a falar é diferente. Se estiveres num grupo de muitas pessoas, já há temas que tu não podes trazer. Percebes? Porque essas pessoas já estão formatadas, já estão com aquela crosta social e não vão aceitar. Não vão abrir, estás a ver? E eu acho que daí tudo na eu vida. não revelar inteiramente quem eu sou. Eu acho que na vida, tipo, tudo é uma aprendizagem constante. Isto é uma das razões que eu curto deste podcast e de fazer esta cena, é porque eu vou falar com pessoas que eu falo à bué, estás a ver? E que ninguém lá em casa conhece. Ninguém vos conhece.
É o meu Exato. grupo de amigos. Exato. Mas esta conversa, nós vamos trazer algo positivo, estás a ver? Nós vamos tipo, curto bem de temas, pode ser sérios, pode ser a brincar, mas tu vais aprender algo. Mas tu para aprenderes algo, tens que ter humildade. Para aceitar isso, estás a ver? Porque Exato. tu vais ser confrontado todos os dias com coisas que não fazem parte da tua pessoa. Com ideias que não são tuas. E tu escolhes se as metes de lado ou se as aceitas. Eu acho que para aceitares as coisas, tanto as boas como as más, é preciso teres humildade para isso. Estás a ver? Mas nós também vivemos num sistema que os próprios mídia tentam fechar-te nesse aspecto para tu não dares ouvidos a outras coisas, estás a ver? Sabes o que é que eu acho interessante no mídia? Hum. Quando existe um acontecimento importante em que aconteceu um mal enorme, estás a ver? Uhum. Mas eles querem rapidamente escondê-lo. Sim. Então criam outro mal diferente e ridicularizam. Ok. Eu acho Yeah, que foi yeah. por causa disso que existiu aquela história dos palhaços. Eu nem estive bem dentro disso. Qual história? Acho que havia uns palhaços que andavam a fazer crimes na América. Dos bocas Mas acho de que ao mesmo palhaço. tempo, quando aconteceu isso, estava a acontecer outras coisas por trás. Ok. Estás a ver? Eu acho que muitas das vezes fazem jogos desses para esconder Mas o que quando realmente é importante. Verdade. Isso acontece bem. Daí meu. também a ridicularizar as coisas importantes. Sim, e tu, se tu fores ver bem, as pessoas tipo. As pessoas que têm ideias mais fixes e as pessoas que expõem a verdade normalmente são ridicularizadas. Porque essas pessoas são usadas como um objeto do sistema para, tipo, não pensem como este gajo, estás a ver? Yeah. Tipo, para nós olharmos para essa pessoa e dizermos, porra, esse gajo é um otário, esse gajo só está a dizer merda, estás a ver? Mas no fundo ele está a dizer a verdade, chama-se isto de psicologia reversa. Exato. Psicologia inversa, estás a ver? É, vamos dizer a verdade de forma ridícula para as pessoas acharem que não é verdade. Isto acontece bué, meu. Eu por acaso neste tema da tecnologia e dos mídias, eu não percebo, por exemplo, o fascínio que hoje em dia já se começa a esbater muito, mas anos 2000 havia bué. Big Brother, estás a ver? Reality shows. Yeah. Eu acho que isso marca um novo início na história uma nova página nos mídias, estás a ver? Eu acho que de 2000 para cá nós estamos cada vez mais a gostar de ver coisas reais. Tipo, como é que é a vida mesmo das que o Big Brother pessoas. era real? Não, mas dava-te a sensação que sim. Entendes? As pessoas querem ver. Era uma vida íntima As que pessoas eles querem ver criaram intimidade. ali. As pessoas querem ver cada vez mais Tinham um intimidade. pico de verdade, mas que eles eram pagos para fazer outras coisas. Ou que eram instrumentalizados para, estás a ver? Exato. E eu acho vejo que isso na casa do. Não é na casa dos. Não. Era da casa, por causa dos segredos, Exato. exato, é essas cenas. Por exemplo, os youtubers hoje estão a bater bué, meu. Estás a ver youtubers e pessoal que faz podcasts e podcasts não tanto porque é só áudio, os putos gostam muito de ver imagem. Mas os youtubers estão bem conhecidos porquê? Porque cada vez mais nós estamos em busca da verdade, estás a ver? Exato, As pessoas estão em busca da verdade. pela verdade. As pessoas estão fartas de ver merdas produzidas, estás a ver? As pessoas querem ver verdade, querem ver como é que tu és quando chegas a casa. Não querem ver como é que é quando estás a falar com os amigos. Entendes? Eu acho que é isso. Acho que isso é uma necessidade das pessoas. Estamos cada vez mais à procura dessa verdade. Mas, no entanto, a televisão acaba por lhe dar um twist muito twisted, passa a redundância. Exato. Porque acaba por te fazer acreditar que uma coisa é verdade quando na verdade ela não é. Os mídias, por acaso, é um assunto bem interessante, não é? Eu acho bastante interessante quando uma pessoa vai ao Facebook e diz assim: epá, eu hoje vou postar uma coisa importante e quero que toda a gente saiba sobre isto. E depois tu vais a ver, ninguém quis saber. Ninguém gostou, ninguém leu. As pessoas passaram à frente. Mas há pessoas que postam tudo, meu. Exato, sim, mas o que eu quero chegar é esta pessoa teve a iniciativa de mudar e fez uma coisa que ele achava importante e ninguém lhe deu atenção. E depois há outra pessoa que já está tão frustrada com o sistema, com a vida que ele tem, e ele expressa-se num vídeo bem raivoso e aquilo depois tem tanta emoção, estás a ver? Que as pessoas ficam bem interessadas naquilo. Porque nem querem saber, nem querem saber no que ele está a dizer. Porque mostra a realidade. A emoção que ele está a mandar, estás a ver? Sim. A música é muito isso também. A música é muito isso. É tipo, às vezes as pessoas hoje ligam muito mais a essa cena do que propriamente ao que tu estás a dizer. É tipo, a emoção que tu transmites e ligam muito mais a isso do que ao que estás a dizer. Mas aí só mostra que pronto, há que haver aqui um estudo da comunicação
de dizer as coisas importantes de uma forma diferente. Yeah. Mas isso acho que era preciso para os mídias mudarem, era preciso haver gente muito diferente a mandar nisto. Na televisão, estás a ver? Que os interesses fossem diferentes, que não houvesse uma indústria quase pornográfica de volta disso, entendes? Exato. Isto é uma indústria super explícita e super produzida e muito. Como é que se diz? Está-me a faltar a palavra, que tenta te convencer, persuasiva. Estás a ver? Os mídias são bem persuasivos e eu acho que isso depois acaba por se refletir nas crianças. As crianças absorvem tudo. Estás a ver? Exato. E se tu absorves as merdas erradas enquanto és puto, tu vais crescer torto. Entendes? Pois é mais difícil quando és adulto mudares de ideias. É muito Quem é mais que tu difícil. achas que tomou conta de ti, quando eras pequeno? É assim, eu tenho. Eu no meu caso eu conheço-te mais ou menos. E sei que tiveste uns pais muito fixes. Yeah. Já que é a minha opinião sobre os teus pais. Eles são, Não, por acaso a gente diz isso. são pais de ouro. Pessoal, só uma parte. Gostava de mandarem um grande shout-out aos meus pais. Meus pais são mesmo do caraças. Shout-out para os meus pais. Pá, vocês estão aí mesmo no coração de um gajo. Está-se bem. Mas diariamente eu acho que. Pronto, isto também é falado muito. Os miúdos agora são criados pela televisão, pelos jogos. E agora também pela internet. E é uma educação que eles vão apanhando. Sim, meu. Sim, olha, eu lembro-me do meu avô às vezes dar-me conselhos. Pá, o meu avô infelizmente morreu demasiado cedo para conseguir ter conversas destas com ele, estás a ver? Não tinha essa capacidade na altura, era muito puto. Mas eu lembro-me de conselhos que ele me dá, que ele me dizia, pá, tu um dia vais perceber o que é que eu estou a dizer, estás a ver? E eu lembro-me de perceber isso já mais tarde, de perceber o que ele me quis dizer e ficar tipo triste, de tipo, ei, fogo, agora que eu percebo não tenho aqui o meu avô, meu, para partilhar com ele. Exato. A cena que eu aprendi, estás a ver? Porque apareceu uma situação na minha vida e que eu percebi o conselho que ele me deu há bem anos. Estás a ver? E fico bem triste de não poder partilhar já com ele, tipo, que ele já foi, estás a ver? Exato. Mas é verdade isso que estás a dizer, os putos hoje é só televisão. O Valete tem uma música chamada Nossos Tempos, olha, que ele diz, é a TV aquilo que os putos querem, com Stallone e pornografia, eles já não querem Toys R Us, querem casa vazia. Isso é uma grande linha do Valete, meu. Porque é mesmo verdade, os putos são criados pelas influências à volta deles, meu. Eles passam o tempo a ver youtubers, passam o tempo a ver televisão. Há coisas que são boas. Eu na minha infância, eu gostava de ver os desenhos animados. E na altura não havia desenhos animados de jeito, então o que é que eu via? Havia desenhos animados em inglês e em espanhol. E no espanhol eu não ligava muito às legendas. Porque na altura também não conseguia ler tão rápido. Mas no caso do inglês, eu não percebia nada do que eles diziam, mas ia associando à imagem. E é daí que eu percebo o inglês. Se não fosse aquela ferramenta, eu não queria apanhar o inglês. Exato. Agora o meu filhado, pronto, os canais agora é tudo em português já. Ele não quer saber do inglês. Quer saber do inglês. Ele agora está a tirar espanhol na escola. Eu cheguei a pôr o jogo que ele está sempre a jogar em espanhol. Ele ao princípio, eu achou muita piada estar diferente, não estar em português. Não está diferente do que ele... Olha a esperteza dele. Ele foi procurar no jogo as definições, vasculhou aquilo tudo para pôr aquilo outra vez em português. Pronto, eu achei fixe o facto de ele ter sido esperto ao ponto de fazer aquilo. Isso, Estás a ver? Mas eu achei muito triste o medo que ele teve de manter aquilo em espanhol. Porque ia ser giro, porque ele já sabia as coisas em português. É verdade. E agora tinha os bonecos todos a falar em espanhol. É esquisito, não é? É muito esquisito, mas ia ser muito bom uma para aprendizagem, Exato. Olha, agora, pá, vamos mudar de tema. Um bom tema este dos mídias, gostei. Nem era isso que eu queria falar, mas não era isso? Está-se bem, então vamos só aqui abordar um temazinho e já voltas aí. O que é que eu queria falar? Queria falar de... As pessoas lá em casa não sabem, mas tu és uma pessoa muito ligada às energias. Sim. Um gajo que fez Reiki, és um gajo que está muito ligado à questão energética. Exato. A minha questão é, com que olhos é que tu vês a bruxaria? Witchcraft. Estás a ver? Porque é uma cena que tu sempre ouviste falar e que achas comum nas aldeias e há bué filmes sobre isso, mas há um estigma em relação à bruxaria. Tipo, há um ditado espanhol que é: eu não acredito em bruxas, mas que as há.
Sim. Estás a ver? E eu queria saber qual é a tua opinião. Um gajo que está dentro deste mundo das energias, qual é a tua opinião em relação à bruxaria e a bruxedos e feitiços e coisas do género? Quando tu pensas numa bruxa, a bruxa só por si traz-te a imagem de um vilão. Ou de uma Sim, sim, vilã. sim, sim. É o que Tens os lá dois- está a questão dos mídias. É o Tens que os os dois mídias dão. papéis. E isso é baseado no quê? É baseado em filmes, desenhos animados, revistas, Exato. histórias antigas. Yeah. Mas e se eu te disser que as bruxas podem ser pessoas que conseguem comunicar com a natureza, que conseguem recolher o mais essencial que existe na natureza Já li e sobre isso. transformar Sim. nisso a vida delas? Já li sobre isso, sim, senhor. Isso não é uma coisa bonita e pura? Yeah, é. E Mas tu depende de como é que consegues- tu a usas, se calhar. Depende da questão. Depois aí já vem Tu a tens moralidade das pessoas. tu tens sempre a analogia da ferramenta. Tu tens um martelo. O martelo serve para fabricar coisas. Sim, sim. Mas também tens o exemplo do Thor, ou assim. Ok. O martelo é uma arma de guerra. Sim, sim, sim. Exato. Tens essa analogia. Tu tens uma ferramenta tal como podes tens fazer os o bem, símbolos. Podes fazer por o bem ou o exemplo, mal, né? Podes sempre escolher como é que vais usar a ferramenta. Olha, eu vou dar um exemplo bastante interessante. Tu tens o triângulo. O que é um triângulo? O triângulo é um símbolo. Mas se tu fores a ver, o triângulo é usado em muita coisa de energias. Sim. E é bastante usado em coisas más. Mas tu vais dizer que um triângulo é mau? Não. Um triângulo, porquê que um triângulo é muito usado? O triângulo É uma estrutura perfeita, meu. é uma estrutura forte. É uma estrutura perfeita. É uma estrutura. Pronto, é forte, estás a ver? É Yeah. poderosa. Tu, pronto, imagina que no Reiki estás a usar as mãos para transmitir energia. Se tu fizeres com as mãos um triângulo, Sim. tu já estás a associar aquele símbolo à energia que estás a fazer. A energia, Estás a dar mais força só com aquele símbolo. Isso é bem visto. Sim, mas em relação aqui às bruxas, o que é que tu achas que elas são capazes de... O que é que achas que difere as pessoas que são capazes de dominar a natureza dos comuns mortais? Epá, Achas que é um talento que já nasceu com as pessoas ou é uma cena que eles foram aprendendo? um talento? Eu assumo sempre que um talento é uma coisa que nasce contigo, por isso é que eu estou a fazer esta pergunta. Tu achas que os gatos têm talento para fazer magia? Pá, o meu gato às vezes faz sacrifícios, galinhas e... o meu gato vai ao talho, estás a ver? Tipo aquele sketch dos gatos fedorentos, desculpe, deu-me uma galinha para sacrificar. E ele dá-lhe uma galinha preta, estás a ver? E o meu gato às vezes faz sacrifícios em casa. Os gatos têm mais potencial, não é potencial, estão mais habituados a manipular as energias. A receber as energias e transformá-las, se calhar. Eu não sei bem como é que eles fazem, mas eu sei que eles utilizam várias energias e conseguem proteger-nos de muita coisa. É um fenómeno bastante interessante. Interessante, já. Bem, eu estou sempre a perder-me. Tu tens que comer menos queijo, meu. Estou um bocadinho nervoso, não estou habituado a falar ao microfone. Não estás a falar ao microfone, meu. Estás a ter uma conversa comigo, ninguém está a ouvir. É verdade. Pois, estás a ver? É uma questão de percepção. É tudo uma questão de percepção. Tu aqui estás a pensar, é isto que eu não quero nos podcasts, estás a pensar na opinião do pessoal lá em casa. Que pode ouvir isto. Das 3 pessoas que vão ouvir este podcast, estás a ver? Dos 3 gajos que vão ouvir esta merda. Tu estás a pensar na opinião deles, meu. E o que eu quero é tipo, quero que tu... Queres a minha opinião. Quero a tua opinião sobre as cenas. O que é uma bruxa para mim? Primeiro deixa-me perguntar, tu acreditas em bruxas? Sim. Ok. Eu não acredito, eu sei que elas existem. Tu sabes que elas existem, Exato. pronto, ok. É qual é o bastante talento delas? interessante. O talento delas Sim, já me disseste que é dominar a natureza. não é bem. Sim, tem a ver com isso também. Mas imagina assim: existem ferramentas que o ser humano já por natureza utiliza. Estás a ver? Mas há muitas ferramentas. Por exemplo, tu tens um braço, né? Tu usas um braço para muita coisa e sabes que o teu braço é capaz de fazer muito mais coisas que tu desconheces. Sim, claro, já. Só que existem muitas ferramentas que nós nem sequer sabemos que existem. Por exemplo, uma máquina fotográfica. Sim. Uma máquina fotográfica está a copiar a capacidade mental do ser humano de reproduzir imagens.
Exatamente. Tu podes reproduzir aquela imagem na tua mente. Claro, claro. Não é? Se tu for... Olha a internet é uma ferramenta fantástica. Sim. Mas a internet, o básico da internet é armazenar informação e comunicá-la. Ok. Isso é uma coisa que o ser humano já faz por natureza e isso está a copiar. E se tu fores ainda mais além, e se tu pensares, ok, há aquelas teorias do pessoal ter telepatia. Imagina que o universo em si é um cérebro. Ok. Se nós conseguíssemos ter telepatia, sermos abertos totalmente para conseguir receber informações uns dos outros, sim, estás a ver? Sim. Nós íamos ser a internet. Internet mental. Capum, ganda dica. Vê lá, pensa bem. É verdade, tu queres fazer o jantar. E assim nós podemos... Não conheças receitas nenhumas. quero uma receita nova. Tu podes ir buscar Vou à informação. internet, vejo como é que é, ok. Agora imagina que fazes isso com a tua cabeça. Da cabeça. Meu. Aí, como é que seria aquelas receitas dos índios? Como é que eles faziam ok, tu vais buscar. O que tu estás a defender é que a telepatia... Ias à tua mente, canalizavas a tua mente para a mente geral das pessoas, da população, a informação reunida. Terra, e tu conseguias ir buscar a mentalidade Mas assim dos acabava índios. uma coisa, acabava a competitividade entre as pessoas, porque todos nós tínhamos acesso à mesma informação. Mas estás a ver, isto que eu estou-te a dizer é a minha opinião. Isto são factos que não cabem na cabeça de ninguém. Não, Era por isso que eu nem queria falar assim tão abertamente. Não, mas fogo, então, porra. Porque isto é analogias que não passa pela cabeça da pessoa comum. Não, às vezes tem que explicar as coisas mais simplificadamente. Não, mas tu não tens que te esforçar para explicar nada simplificadamente, Tens há situações que tens, não é? Como é óbvio. Mas eu acho que o que torna... A mim o que me faz interessar na conversa de uma pessoa... Mas fez sentido o que eu disse. Fez bem sentido, Fez bem sentido. O que me interessa às vezes na conversa de uma pessoa é ela explicar isto de forma difícil. Estás a ver? Porque isso vai criar uma dúvida em mim e depois se eu estiver realmente interessado vou-te perguntar e aí tu simplificas. Ok. É um processo seguinte. Mas isso por acaso é bem visto. Mas eu acho que aí ia prevalecer... Aí iria prevalecer a nossa essência enquanto seres humanos. Porque se todos nós tivéssemos o know-how para saber tudo... Imagina, músicos... Estás a defender que todos os músicos com essa internet mental, todos eles iriam saber tocar a técnica. Se tu sabias... Mas aí iria sobressair a tua individualidade enquanto criativo. Estás a ver? Porque todos iriam ter a mesma técnica. Tu já ouviste falar a história do... Acho que era o Mozart. Que houve um dia que ele começou a escrever uma coisa, uma música, do tipo, ele se calhar... Acho que ele... eu não me lembro da história, mas eu sei que ele... teve um sonho, estás a ver? Sim. E no sonho ele fez aquela melodia perfeita. Ele acordou e escreveu aquela melodia perfeita. E ele próprio diz que não foi ele que criou aquela melodia, aquilo veio-lhe até à mente. Ok. Estás a ver? E escreveu aquela melodia, tudo perfeito. Sim. Tudo perfeito. É como se estivesse a escrever um texto pela primeira vez. Como é que tu explicas isso da telepatia? Eu acho que isso tem a ver com isso, é que nós, de certa forma, estamos ligados a estas coisas, mas não não prestamos atenção, nem temos o hábito de conferir o que é que estamos a fazer. Ok. Fazemos sem nos aperceber. E eu acho que... Sim, é verdade. Pronto, ele se calhar, como era criativo e estava muito dentro destas coisas, nós também não sabemos os hábitos que ele tinha, não é? Nem conhecendo a pessoa, tu às vezes se fores a ver também o Salvador Dalí também tem hábitos que ninguém fala quase do que ele fazia. Mas pronto. E eu acho que de certa forma ele conseguiu entrar nessas energias de conseguir comunicar com a essência da humanidade ou do universo em si, ou o que é que esteja para além. Dar o seu contributo. Estás a ver? E ele se calhar ou recebeu aquela informação de algum lado, ou ele próprio criou enquanto estava nessa realidade. Porque nessas realidades tu tens uma capacidade mental muito mais elevada e não estás ligado a nada do que te influencia neste plano. Exato. Isso faz-me agora pensar aqui numa cena. O aparecimento da escrita é um marco na história, não é? Porque é na capacidade de nós agora conseguimos escrever aquilo que pensamos. E sabes que Sim, a escrita, eu vi qualquer coisa que era uma coisa que não era suposto o ser humano ter. Ter inventado. Que era uma coisa muito poderosa para estar nas mãos do ser humano. De qualquer pessoa, né? Mas porquê é que tu achas que era importante? Por causa da comunicação? Não. Eu acho que é importante porque tu consegues. Por exemplo, vamos aqui, vou tentar dar-te a minha visão no que tu disseste.
essa base de dados mental que tu falaste, ela existe, Sim. mas nós não a vemos. Porque nós estamos desligados disso. E a escrita possibilitou que essa base de dados seja algo físico. Entendes? Mas é que na escrita tu já estás a transformar o que tu estás a viver. Já estás a formalizar ideias novas. Ok. Mas a escrita muitas vezes é um instinto. Já não está a ser tão verdadeiro. Não, mas eu para mim, eu falo por mim. Eu curto bem de escrever e faço muita coisa com escrita e para mim é um instinto. Estás a ver? Okay. Muitas vezes eu não penso no que é que estou a escrever, como eu sei as bases, sei as técnicas, sei os verbos, sei essas cenas todas, não é? Para mim é super fácil eu não pensar e escrever bem, porque ali vou ser verdadeiramente eu, porque consigo expressar-me através de palavras aquilo que eu tenho na cabeça. Estás a ver? Mas eu acho que essa cena, sem escrita, nós teríamos conseguido ter essa base de dados que tu estás a falar, essa telepatia. E acho que a escrita também regrediu. A escrita era uma tecnologia na altura, não nos podemos esquecer disto. Estás a ver? A escrita foi uma tecnologia ancestral. Estás a ver? E eu acho e sabes que no tempo dos reis, só os nobres é que escreviam. É que claro, era só as pessoas que não deixavam o povo aprender. O povo não podia. Não podia. Porque é uma arma poderosa. A palavra é uma arma. A palavra é uma grande arma. E olha, eu acho isso bastante interessante na vida comum das pessoas. Como é que nós usamos as palavras? É que as palavras, pronto, voltando um bocado à magia, as palavras têm um significado e têm as energias que nós metemos àquele significado. Por exemplo, eu chamo-te burro. Burro é um animal... Eu vou-te agradecer. É um burro, é um animal esperto. Porque é que esse estigma mas do as burro... pessoas associam aquilo a uma coisa má. Mas e se eu disser burro de uma forma carinhosa? Eu estou a associar uma... Mas eu às vezes faço isso. Estou a associar uma energia diferente à palavra. À palavra, E tu mesmo assim podes aceitar daquilo de forma diferente. Estás a ver? Sim. Então a tua reação ao que eu digo não tem nada a ver com o significado da palavra. Tem a energia. Mas depois também tens... Essa energia está misturada com o significado da palavra que todos nós usamos. Claro, há ali uma mistela de energias. Exato. Mas eu, por exemplo, às vezes uso o burro de forma carinhosa. Por isso é que eu acho que até é perigoso nós usarmos palavras que desconhecemos. Já viste? Se calhar é por aí que existia aquelas lendas de nunca mais tu não podes mesmo dizer esta palavra. Pois, ok. Porque estás a invocar aquela energia que desconheces. É sempre bom sentir as coisas e experimentar o máximo possível de coisas para teres mais conhecimento e as coisas revelarem-se para ti. Mas tens sempre que ter cuidado com o que estás a fazer. Sim, é verdade. Porque a pressão pode explodir-te nas mãos, digamos assim. Pois é. É verdade. Bem, Vasquinho, isto supostamente era sobre as bruxas, mas cagámos um bocado nas bruxas e passou para a telepatia e eu até curti mais do tema, para te ser sincero. Portanto, este foi o meu tema, era as bruxas, acabou por ser telepatia. O que é que tens aí mais para a gente falar? Não querias continuar, é que eu não te cheguei a responder a nada, não foi? Pois, não me chegaste. Mas isso é que é fixe, estás a ver? Não, mas está descansado que contigo vai haver mais podcasts de certeza. Mas pronto, eu queres que eu te dê bases de magia, é isso? Pode ser. Olha, o próximo tema é esse mesmo. Ok, magia. O que é que tu entendes por magia? Fala-me sobre magia. O que é que eu entendo sobre magia? Pronto. Eu não te posso dizer que seja um bruxo, nem que seja um feiticeiro. Minha mãe até me chegou a dizer que eu era um aprendiz de feiticeiro. Então, pessoal, maçã podre aqui hoje com Gandalf. Gandalf, o que é que tens para nós? O que é que eu tenho para nós? Bom, olha, era uma coisa que eu nem queria ensinar às pessoas, porque até tenho medo do que é que as pessoas possam fazer com isto. Mas pronto, continuando. Mas não precisas dizer tudo. Isto também podes falar à vontade, ninguém vai ouvir isto. Tipo, é aquela cena. Então eu vou dar... Pronto, isto é uma coisa importante que as pessoas se calhar deviam de saber então. Vou então dar as bases da magia. Ok. Como é que se faz um feitiço simples? O mais simples que pode existir. Ok. O que é um feitiço? Um feitiço é umas palavras mágicas que a pessoa diz e algo acontece. E tu acreditas que isso é possível? É as bases que ensinam da magia. Ok. Exato. Ok, não estou a dizer que eu faço. Sim, estou a dizer que foi isso que é isso que tu estudas. Exato. Então, qual é a base do feitiço? O feitiço é, para já, o fundamental de tudo é o acreditar. Ok. Se tu acreditas que uma coisa é possível,
só aí já estás a usar o teu poder interior para concretizá-la. Ok. Não é? Depois tu escreves exatamente o que tu queres. Depois a forma como tu escreves também tem significado. Por exemplo, Porque tudo isso são se tu energias disseres- diferentes, certo? Se tu disseres, eu não quero isto, tu estás-te a focar no que tu não queres. E isso é um erro. Eu noto que isso Não é um é? erro das pessoas. Só aí já tem um erro. E depois tu tens que formalizar a frase de forma a que em que faça sentido na realidade em que estamos presentes. Por exemplo, se tu disseres que eu quero uma coisa para o futuro, não faz sentido. Uhum. Porque tu estás a falar para o futuro é uma coisa que nunca existe no presente. Sim, sim. Porque o futuro está sempre além. O Não é? futuro não te foi revelado. O futuro é uma coisa que tu nunca tens, é uma coisa que está por vir. Será? E se tu queres. Porque imagina, tu estás à espera de daqui a 10 minutos. Os 10 minutos vieram, mas tu Yeah. estavas a falar do futuro. Sim, sim, Ou sim. seja, sim. quando esses 10 minutos vierem, o que tu pediste está daqui a 10 minutos. Ou seja, quando esses 10 minutos vierem, tu estás à espera do que vem dos 20. Quando tu chegas aos 20, estás à espera do que está nos 30. Ok. É Tu não sempre um podes ciclo. pedir no futuro, tu tens que pedir no presente. Ah. Percebes a ideia? Yeah. É um jogo Já de percebi. palavras. É um jogo de palavras mesmo. Mas isso Mas só pronto. funciona se tu atribuir significado energético a essas palavras. Daí a vir o acreditar. Yeah. Tu tens que dizer, porque imagina, eu quero um carro, Sim. não é? Mas eu não acredito que eu possa ter o carro. Hum. Então eu estou-me a focar no não ter. Daí Ok. a não dizer, daí eu E não estás a proibir focar o, no... não, o dizer não. Estás a E ver? não estás focado na possibilidade de o ter. Exato. Pois, isso é que Agora é tu uma dizes, falha. então como é que tu vais dizer que vais ter aquele carro? Tu tens que dizer, eu tenho este carro. E tens que Tu estás acreditar a usar nisso. o acreditar, tu estás a usar as palavras. Yeah. Estás a usar a energia das palavras e estás a dizer o acreditar. Uma pergunta. Agora vamos. Sim, diz. Como é que tu atribuis energia a uma palavra? Era aí que eu ia chegar Pronto, agora. ok, isso é interessante. Tu tendo o acreditar e tendo o que disseste, pronto, tens o acreditar que é o fundamental de todos. Né? Sim. O acreditar é a chave de tudo para criar algo. Eu E era acredito daí que eu nisso. queria mesmo ensinar às pessoas. Porque onde é que vem o acreditar? Ou acreditar... Onde é que é mais influenciado o acreditar? Não sei. Na igreja. Nas religiões em geral, não é? Exatamente. As As religiões... igrejas nunca te dizem que é real. Elas querem é que tu acredites que seja real. E como é que ela... Já Peraí, viste? e como é que as religiões conseguem magnetizar tanta gente para acreditar na mesma coisa? Como é que achas que isso aconteceu? Achas que é uma herança histórica? Tipo, muitos anos de história fizeram isso? Ou há ali uma magiazinha qualquer, meu? Ou qualquer coisa, qualquer energia transmitida que faz muita gente acreditar na mesma coisa? Como é que eles criaram essa massa? Um rei nunca tem o poder que tem um padre. miúdo qualquer pequeno. Não é? Como assim? É assim, um miúdo... Pronto, eu estou a dar a analogia do miúdo, mas pronto, o miúdo é sempre mais poderoso que uma pessoa adulta. Energeticamente, né? Mas pronto, o rei em si tem muito mais poder que um homem do povo, não é? Sim, claro. Digamos assim, tem mais ferramentas às mãos e consegue usá-las eficazmente. Está apto Estás a para ver? isso, ok, yeah. Portanto, a igreja em si, já desde há muito tempo, as igrejas já tinham controle sobre o ser humano, não é? Sim, até mesmo sobre os reis, sobre a Estás a ver? monarquia. Portanto, as pessoas não tinham muita ordem de escolha na altura. Ok. Digamos Achas que foi assim. uma questão de se até os reis estão prostrados perante as igrejas, nós também temos que estar? Na altura, pronto, Era assim. eu não vivi lá, né? Sim, mas achas eu que pelo menos seria não me isso? lembro de nada daqueles tempos, mas Do quê? Da Idade Média, onde tu viveste? Onde fizeste uma regressão, né? Para a Idade Média. fogo. Mas tem isso. Mas pronto. O que eu queria. Pronto. Voltando aos feitiços. Voltando ao feitiço. Nós usamos o acreditar, que é a chave de tudo, Yeah. para criar o que tu queres. Sim. Depois tens as palavras, que já está a dar foco no que tu queres. Uhum. Depois tens o foco que tu dás àquilo. Porque se estás a dizer, eu tenho um carro, mas estás a pensar no que fizeste ontem. Não Uhum. estás a criar o teu foco universal para aquilo. Então um feitiço é uma questão de foco. Há uma coisa interessante no focar. Sim. Se tu estás-te a focar na televisão, para ti não existe a cozinha, não existe a casa de banho, não existe a tua mãe que caiu no chão no quarto do lado. Estás focado na televisão, porque só aquilo é que existe para ti. Estás a ver? Há coisas que têm essa capacidade. Se tu de fazer. pensares que tu és um Deus,
e tu estás focado naquilo, só aquilo é que existe. Deus em que aspecto? Imagina que fosses tu Deus. Sim, mas Deus, o que é que tu consideras Deus? Para mim Deus é algo que criou uma forma de vida. Epá, eu não Deus. quero estar a influenciar as pessoas ao que eu acredito. Mas eu acho, por exemplo, a magia. A magia é uma coisa que vem de ti. Eu acho que sim, eu acho que a magia é a nossa capacidade de Achas que a interpretarmos as magia emoções é que o algo mundo que é nos dado dá. a ti? Não é. A Não, magia, não é a dado. magia só é dada para ti. É o conhecimento que ela existe. Ah, tu estás a Tu é que defender... sabes o que é que fazes da magia. Erlei, tu achas que isto agora num universo paralelo em que Hogwarts é possível, tu achas que deveria, tipo, se o rumo da história tivesse sido diferente, achas que deveria haver, tipo, da mesma forma que aprendemos português e matemática, deveríamos aprender a controlar as nossas energias? Acho. Desde criança, na escola, estás a ver? Então, mas diz-me assim: a ciência, se tu mostrasse a ciência no tempo medieval, não te metiam na forca? Sim. Era magia para eles, era desconhecido. Ei, com caraças. E Não os é? gajos viam dessa forma, E sim. até acho interessante haver pessoas agora que acham que a ciência é como se fosse uma religião. Porque eles deixaram de fazer testes para descobrir se é verdade o que eles estavam a dizer. E estão a entrar no campo da teoria. E há muitos gajos que Claro. estão a estudar só com teorias. Isso é um acreditar, meu. Isso é uma religião nova. Mas acreditar é fé. Exato. Quando tu acreditas sem questionar, chama-se fé. Eu acho que até na Bíblia há uma frase que é: a fé é a expectativa certa de coisas que ainda não aconteceram. Uma frase significa isto. E essa é a chave dos feitiços, basicamente. Né? A chave dos feitiços é a fé. Sim, é o acreditar. Então Exato, acreditar é exato. fé. Pronto, lá estás a ver. Palavras diferentes e a mesma energia agora. Exato. Isso é interessante. E o que eu queria te chamar a atenção nisso da religião é... Eu pergunto à minha avó: a avó faz magia? E a minha avó diz-me: tu és parvo, eu não faço magia. Mas tu vês ela a fazer. E Só que depois, não lhe chama depois isso. eu penso assim: então, mas a avó reza. E na reza a avó está a usar palavras fabricadas por alguém, ou que ela inventa, não é? Sim. Está a fazer um texto com o que ela quer, né? E depois está a dizer aquilo interiormente e está a usar a fé dela. Yeah. Está a fazer um feitiço. É verdade. Já viste? Porque, mas eu acho que as pessoas fazem esse tipo de cenas sem se aperceberem. Por exemplo, quando rezam a um Deus. Eu não acredito que esse Deus não existe. Esse Deus não vai ouvi-los. A questão elas estão a transpor para uma entidade que não existe uma cena que elas querem. Estão a dar a energia delas próprias Yeah. para alguém que está a recolher. Mas quem é essa pessoa? Epá, Estás a ver? Entendes isto? Porque é assim, a minha teoria sobre a criação é muito esquisita. Envolve colonização. Mas- não acredito nessa cena do Deus, de figura paternal e figura que nos criou mas e está eu atento a nem nós. queria levar-te aí. Ok. Nem queria levar-te aí porque aí Isto estamos dá a pano falar para manga. de... Exato, nunca mais saímos daqui. Eu acho que até já saiu bastante tempo. Sim. Mas pronto, resumindo, tu quando fazes um feitiço, tu depois de teres a frase feita com o foco que dás à frase, né? Pronto, nós criamos com o acreditar, criamos a frase e temos o foco na fase. E depois o que é que vem a seguir? Ok, podes brincar com a frase, podes usar rimas. É muito usado as rimas porque Isso confere energia? As rimas? quando uma pessoa diz-te tu vais morrer, tu ficas assustado, né? Estás a associar aquela energia àquilo. Yeah. Mas se eu disser isto de uma forma mais elegante e mais Mais maquiavélica, rendilhada, sim. estás a ver, sim. já impõe mais medo. Estás a ver? Tu estás a usar uma macumba, né? Tu estás a usar aquela arte no falar Ei. para chamar ainda mais energias tuas. Ok. Estás a ver? Porque é uma identidade, né? Quase. Não, nem queria estar a associar a magia a coisas más, que também é usadas para coisas boas, e até era fixe usarmos isso Como uma coisa boa. como usamos as outras coisas do dia comum. Yeah. Já viste o que é tu usares isto diariamente? Era fantástico. Sim, mas não estamos abertos a isso, acho eu. Exato. Acho Mas pronto, eu não consigo explicar nada. Não estás a conseguir explicar. Não consigo acabar nada. E não gosto nada de ouvir pessoas assim, não conseguirem acabar as coisas.
Tenho mesmo que treinar isto. Mas Tu pronto. desenvolves bem, né? Tipo, ficas bem tempo nos. Yeah. Mas isso Fogo, é fixe, meu. Atira-te ao assunto, meu. Yeah. Cala-te um bocadinho e diz tudo. Na cena é que tu ficas bué a tentar. Tu tens bué medo do que é que as pessoas vão achar da tua opinião, então tentas durante bué tempo justificá-la. Eu queria chegar aqui e dizer, olha, é assim que se faz isto, é o que eu acho e espero que aprendas algo com isto. Pronto. Ok, está fixe. Não percas assim tanto tempo. Okay. Mas é interessante a forma como chegamos a estes Este aspectos. tema, yeah. Eu e tu aprendemos e as pessoas que estão-nos a ouvir vão aprendendo com as nossas parvoíces. Acho que sim, meu, acho que sim. Mas pronto, continuando. Tu depois podes brincar com o assunto. E tens a energia que vais dar às palavras que estás a fazer. Porque é tão bonito nós ouvirmos um cantor? Porque ele está a pôr... para já está a brincar com as palavras. Yeah. E com os sons das palavras. O som em si é um instrumento. é uma vibração pura, não é? O som é vibração, é vibrar. Estás a ver? E a voz é um instrumento. É um instrumento. Todos nós temos o nosso próprio instrumento. Agora tu estás a pôr. Todos nós temos o nosso próprio instrumento. Isto é uma beca estranha. Mas sim, desculpa. Pronto, tu agora podes brincar com as palavras que fizeste, que precisas. Podes associar uma energia, podes dizer de uma forma melódica, podes dizer a pensar focas em emoções em ti, né? Pensas em coisas boas enquanto dizes isso. Uhum. Ou crias na tua mente a ideia que tu queres enquanto dizes as palavras. Yeah. Ou nem precisas, eu nem preciso dizer palavras, eu admito que eu nem uso palavras para fazer estas coisas. Uso a minha mente. Yeah. Imagino só no que eu quero, acredito plenamente. Okay. E sorrio, vá. Okay. Só aí já estou a fazer magia. Fazer magia, já estou a fazer magia. Está fixe, olha, eu acho que essa explicação foi muito boa, por acaso, para te ser sincero. Acho que a chegar lá. Acho que foi uma. Acho que não mas pronto, então vê o exemplo. Dá-me um exemplo. Ok, eu este fim de semana quero estar com os meus amigos. Yeah. Ok, não preciso fazer magia para isso acontecer, né? Mas eu posso imaginar-me, o que é que eu vou fazer com eles? Vamos ao cinema. Vamos estar aqui a noite toda a conversar uns com os outros. Estou a imaginar isto para mim. Estás a ver? E depois o imaginar o que é que isto está a criar. Está a criar em mim vontade de concretizar. E quando não concretizas ficas bem chateado porque quebraste uma energia. Já reparaste? Quando tu estás com uma expectativa de alguma coisa e ela não acontece, ficas desiludido. E esse sentimento de desilusão é quando tu quebras uma energia. Entendes? Eu vejo isso bem desta forma. Mas o que eu te queria chamar... Pronto, isto também nem está a ser um exemplo assim tão bom. Mas o que eu queria contrastar aqui é... Eu estou a pedir uma coisa que eu acredito plenamente que posso ter e estou a usar o que há mais puro em mim para concretizá-la. Agora tu tens uma pessoa que está a rezar... está a fazer o quê? Está a usar estas técnicas da palavra, não é? E está a associar isto com que energias? Com a energia de solidão, com a energia de não ter, com a energia de stress, com a saudade, com o desespero. Quando tu dizes com desespero que tu queres uma coisa, tu não estás focado no prazer de a ter, tu estás focado no mal que ela te está a fazer. Pois é, isso é muito interessante. Então se tu estás a dizer aquilo com sofrimento, tu estás a usar aquilo, a fazer o oposto para ti. E a igreja não te explica que estás a fazer isso mal, só te explica que tens que rezar e pedir sem sentido, e cada acontecer. Porque eles explicam o que é que tu tens... Isso é tão triste, meu, e tão absurdo. Tem calma, Vasco. Não, mas é fazer tão mal para eles próprios, meu. Porque eles explicam o que é que tu tens que fazer, mas não te explicam o porquê. Exato. É um bocado triste. Deixam-te na especulação do que é que estás a fazer. E a avó não está a fazer magia, está a rezar. Ok. Bem, vamos para o último tema. Eu tenho mais um temazinho para nós. Okay. Esta conversa está a ser muito fixe, meu. Por acaso estou mesmo a curtir. Tu és sempre aquele gajo que vai trazer uma visão nova. O último tema, não sei se estás muito confortável para falar sobre isto, mas acho que já estou-me a habituar à ideia de estar a falar, já nem estou a tremer. Pessoal, sabem como é maçã podre, é aquela maçã que vos vai fazer tremer. Mas o último tema que eu tenho para nós é um tema que tu podes falar com alguma propriedade, porque passaste por isso, e eu gostava que a gente fizesse aqui um pequeno exercício de perceber o porquê disso acontecer e tentar perceber a gênese deste problema, que é o bullying.
Estás a ver? Hoje em dia, acho que todos nós passamos um bocadinho por isso, não é? E eu. Epá, não sei. Passamos e passamos. E passamos ainda hoje em dia. Mas eu estou a referir-me enquanto criança na escola, estás a ver? Sim, sim. Nós somos todos diferentes e às vezes as pessoas que têm atitudes mais. Atitudes diferentes, né? Do Eu acho que usual. os miúdos agora até estão mais espertos do que eu Então, pelo mas, menos fui. mas pronto, é verdade, nós éramos uns burros. Mas, Mas também acho interessante de eu passei mal e eu transformei este mal para um bem para ajudar o próximo. sim, isso é verdade. Mas aqui o que eu queria falar aqui era que Eu tu. vou calar então. Que tu não, podes falar à vontade. Não, eu queria que aqui tu, que tiveste alguns problemas com isso, que te metesses na cabeça de um puto que faz bullying, estás a ver? E tentasses perceber o porquê dele o fazer. E agora, antes de tu me dares a tua opinião, eu vou-te dar um exemplo muito concreto. Eu conheci muita gente que fazia bullying. E eles tinham uma cena. Eu próprio também cheguei a. Tipo, como mecanismo de defesa, também arrependo-me às vezes de ter gozado com pessoas, estás a ver? Sem te aperceberes, fizeste mal. Fiz mal, sem me aperceber, e agora mais tarde é que um gajo pensa nisso e se calhar até influenciaste a vida de uma pessoa de forma negativa e na altura não pensaste. Sim. Mas eu conheço muita gente que fez bullying e que subjugava os mais fracos, por assim dizer, e todos eles tinham uma cena em comum, que era uma educação difícil. Estás a ver? Tiveram uma educação difícil, não tinham uma boa relação em casa, faltavam coisas essenciais, muitas vezes carinho, amor, não tem que ser dinheiro. Dizem que é daí que vem o bullying. Pronto, mas, vem de casa. Mas, para concluir aqui o meu exemplo, eu conheço uma pessoa em específico que viveu essa situação de ter algumas carências em casa, tanto afetivas como económicas, e desse leque de pessoas, ele era o único que não. Era um gajo bem tranquilo, meu. Nunca sentiu necessidade de inferiorizar ninguém. E aqui o exercício que eu quero que a gente faça é perceber de que forma é que as carências que tu tens em casa te levas para a escola contigo e te fazem inferiorizar os outros. Estás a ver? É isso que eu gostava de explorar aqui. Querias que eu me pusesse nos pés de um miúdo que está a sofrer em casa e que vai para a escola. É isso mesmo. Quero que tu me tentes explicar isso. Então, olha, um miúdo que está em casa, que tem os pais a discutir. Só aí ele tem falta de comunicação com os pais. Não está a adquirir o conhecimento que ele precisa para aprender a viver neste mundo. Então ele está dependente do que ensinam na escola. E o que ensinam na escola não tem nada a ver com o que ele precisa no momento atual. Portanto, ele não presta atenção à escola, não é? E já que ele está no momento de stress em casa, na escola em si também. A escola em si influencia muito o stress, não é? Tu estás ali obrigado a fazer uma coisa que não queres, não é? E se não tens um momento em casa para descansar, como é que tu vais descansar? Não descansas. Sim. Portanto, só e o miúdo está frustrado. Olha, eu dou o meu exemplo. Eu em criança via os pais a discutir e o que é que eu fazia? Eu digo-te, eu continuava a brincar, mas eu não. Mas afetava-te. Eu sentia-me triste. Afetava-te. Eu sentia-me triste, mas eu não sabia porquê. Eu chorava. Eu digo-te, eu chorava, mas eu não sabia porquê. Mas estás a ver, isso podia ter dado para o lado mal. Atrofiava-me imenso estar a chorar e não saber porquê. Porque eu sentia o que estava-se a passar, estás a ver? Mas havia algo em mim que sabia o que é que estava a acontecer, mas eu não sabia, eu não tinha mentalidade para isso. Não estavas a entender. Mas lá está, tu podias ter transportado isso como algo muito negativo e gozares com os outros, estás a ver? Acho eu, não sei. Epá, olha, é um bocadinho difícil criar um personagem novo e tentar explicar-te esse personagem. Mas pronto, tu sabes que eu não sou a pessoa que sou agora. Pronto, mudei imenso. Agora estás mais parecido com quem tu realmente és. É mais fácil dar o meu exemplo e não estar a inventar, né? Mas pronto, digamos que pronto, eu sofri bullying na escola, tal como muitos outros miúdos. Mas numa altura que o bullying nem sequer se falava. Sim. O bullying é uma cena, um conceito recente. Estava a começar a aparecer. Foi naquela altura que até já falavam no wrestling do tipo, não façam isto em casa, não convém. Não convém, pá, partires a boca a um gajo. A gente até fazíamos na escola. A gente até já fazíamos. Mas não achas que às vezes também hoje em dia é um exagero falar-se de bullying? Do tipo, há coisas que não faz sentido dizerem que é bullying, estás a ver? Desde que falem já é bom, já estão a fazer as pessoas pensar nas coisas. Isso é ganhar uma consciência mesmo diferente. Que não faça sentido a publicidade que estão a dar àquilo e ao menos vai-se falando, né?
Porque olha aqueles casos em que não se faz nada e depois só quando há uma catástrofe É que se fala, é que se resolve. Casa roubada, trancas à porta, né? Mas pronto, eu vou dar então o meu exemplo. Dá o teu exemplo, sim, Eu partilha. sofri com os miúdos da escola. E quando acabou a escola eu continuava a sofrer com aqueles miúdos. Eu fugi do problema, digamos assim. Ok. Fugi do problema, pronto, na altura consegui adaptar-me, mas depois fugi para um sítio melhor. Mas eu trouxe aqueles problemas comigo na mesma. Sim. Passei montes de anos sem falar com as pessoas, mas eu continuava a sofrer com aquela pessoa. Ok. E como é que eu fiz para resolver isso? Como é que tu apagas aquele veneno que te aconteceu e que tu continuas a alimentar a ti próprio? Porque eu Acho que te substituis por coisas boas. mentalmente, eu pensava em vingar-me das pessoas, mas eu vingava mentalmente porque eu não era capaz de fazê-lo fisicamente. Mas tu querias mesmo bater-lhes, tipo, tu querias mesmo vingar-te, né? Eu queria, assim, eu como pessoa que sou não era capaz de fazer tal coisa. Mas sentia que queria fazer, estás a ver? Criava realidades na minha mente em que fazia. E de certa forma essas energias estavam a ser canalizadas para a pessoa. Eu percebo de energias, eu sei que ele de certa forma ia sentir o que eu estava a fazer. Estava a criá-lo prisioneiro, meu prisioneiro energeticamente, talvez. Isso é interessante, meu. Isso já é outras teorias que eu nem quero tocar. Mas pronto, se digamos assim, da forma como as pessoas entendem, eu estar a fazer isto, estou a fazer mal a quem? Estou a fazer mal à pessoa? Não, estou a fazer mal a mim próprio. Porque estou a criar-me meu prisioneiro destas emoções. Pois é. Estás a ver? É um ciclo. E como é que eu tiro isto de mim? Ok. Para já eu cheguei. O que eu fiz uma lista das coisas boas que eu adquiri das experiências que eu tive. Fizeste uma lista? Fiz uma lista das coisas boas que saíram daquelas más. Ok. Okay? Sim, porque há sempre coisas boas. Então vê esta perspectiva. Eu sou uma pessoa, ou pelo menos era, que já não sinto que sou, que era uma pessoa bastante nervosa. Qualquer coisa me chateava. Sim. Mas eu não revelava as coisas. Eu deixava as coisas acumular até finalmente explodir. E quando explodia que eu começava a ter a iniciativa para resolver as coisas. Estás a ver? E depois resolvia mal. Pois, o meu grande medo nesses nervos era explodir com pessoas que eu gostasse. Estás a ver? Ok. Portanto, aí já é uma coisa boa. É bem preferível eu estar a explodir com pessoas que eu não quero saber do que estar a explodir com os meus, não é? Sim. Só aí é uma vantagem. E agora tu continuas, ok. Eu ganhei mais controle dos meus nervos. Eu vi perspectivas novas. Tu fazes uma lista e depois tu chegas à conclusão que esta coisa horrível que deu-me cabo da vida, que é tão má para mim, trouxe-me tanta coisa boa, tanta riqueza, cresci tanto com esta coisa má. E depois tu começas a achar esta coisa tão má, até foi boa. Então pera, se tu agora olhas para trás, achas que o facto de ter sido vítima de bullying durante algum tempo fez com que tu formasse a pessoa que tu és hoje? Exato. Não só, mas sim. Não só, mas também foi uma ajuda. Eu não desejo isso a ninguém, né? Mas tu mas fores aprendeste a pensar, coisas que outros não aprenderam. Se tu fores a pensar, aquilo foi uma coisa. Olha, eu agora até acho que até penso de outra forma, sabes? Imagina assim, eu tinha que aprender aquilo em alguma altura da minha vida. Ok. Não é? Para conseguir adaptar-me a este mundo, a esta realidade que tem tanta coisa má, eu ia ter que chegar a um ponto que tinha que aprender aquilo. Porque é uma coisa que está presente diariamente, não é? Tá. As coisas más existem em todos os lados. E tu, para viveres aqui, tens que saber lidar com elas, não é? Claro, tens que saber. Se elas não existissem, não existia necessidade de tal. Então eu, na altura, era a única coisa que abriu-se a mim. Sim. Estás a ver? Aquilo abriu-se a mim e eu tive a chance de aprender com ela desta forma. Estás a ver? Foi só isto que revelou-se no momento. E eu aprendi. Pronto, na altura não aprendi nada, sofri, né? Sofreste, já. Mais tarde é que aprendi. Sim. Mas pronto. Pronto, então tu fazes uma lista das coisas boas que te aconteceram dali, né? Só aí já estás a mudar a forma como estás a energia que estás a dar à cena. Aquela situação, aquela memória. Sim. Pronto, então aí já te sentes mais confortável com o que aconteceu. Ok. Isso é bem então fixe. Agora pensa assim. Pensa lá no que é que estava na cabeça do miúdo, que era o que tu querias que eu dissesse, não é?
Ok, então deixa lá ver. Acho que Deixa-me ele pensar. sente, acho que ele sente necessidade de sentir-se superior. Deixa-me olhar bem para o que eu sei daquela pessoa, Yeah. para o que eu ouvia, Yeah, yeah. para o que eu Porque tu via, conheces. estás a ver? Yeah, yeah, yeah. Porque eu olhava para aquele miúdo e eu pensava, epá, este gajo parece mais velho, parece mais sério, parece que sabe as coisas, estás a ver? Sim. Eu tenho esta opinião deste gajo, que este gajo é superior. Mas se calhar a opinião que eu tenho é só o que eu vejo, não Yeah, é o porque que ele... foste tu que o puseste nesse pódio. Agora deixa-me pensar no que é que os gajos falavam sobre ele. Epá, eu lembro-me do setor dizer que este gajo passava muito tempo a jogar computador e era por causa disso que ele não estudava em casa. Ok, porque é que ele jogava bem computador? Epá, eu lembro-me também terem falado que o miúdo não só vivia com o pai. O que é que aconteceu à mãe? Epá, eu lembro-me que aconteceu qualquer coisa à mãe. Tu foste juntando as Eu peças de lembro-me como que ele é. aconteceu qualquer coisa à mãe. Então, peraí, o pai está sozinho e aconteceu qualquer coisa má à mãe. O pai se calhar está devastado. O pai se calhar estava bem mal na altura. E achas que isso influenciou? Se o pai estava mal, não estava a dar atenção ao miúdo. E ele Se o miúdo tornou-se não assim. estava a ter atenção e não estava a compreender como eu não compreendia as coisas, Yeah. epá, o gajo se calhar estava bem confundido em casa, então na escola estava um bocado perdido. E se calhar estava mais sério. E depois ele vê uma pessoa feliz ao lado dele e aquilo estressa-lhe imenso. Estressa-lhe Porquê é que tu bué, podes yeah, estar yeah. feliz e eu não posso? O que é Yeah, que tu tens meu. que eu não tenho? Fogo, isso te cria aquela Epá, raiva, não és é? mesmo um sacana por estares aqui a rir-te quando eu estou aqui a sofrer. Yeah, então, primariamente, tu estás a fazer bullying a ele. Sem te perceberes. Epá, ele é que está a sentir bullying. Não Exatamente. estou-lhe a fazer mal. Não é isso. Ele está a sentir que está a ser inferiorizado, estás a ver? Exato. Então pronto, olha, tu acabaste de explicar olha, o que eu queria. Tu acabaste de dizer o que eu queria. Para mim este miúdo foi um vilão porque ele fazia mal. Ele atirava-me pedras. Mas ele o vilão gozava nesse caso comigo. eras tu, para Ele ele. fazia-me sentir que eu era inferior aos outros, que eu era burro Yeah. por ser da maneira que eu era. Epá, este gajo era mesmo mau. Mas agora que eu olho para ele, ele era mais triste que eu. Pá. Já viste? Ele não tinha mãe. É aí que eu quero chegar, meu. São Estás a ver? situações de vida complicadas que tornam... Agora tu só analisares o que via na cabeça da pessoa, a pessoa deixou de ser aquele mauzão da fita da tua vida. Passou a ser aquele coitado que passou por ti e que tu não lhe ajudaste. Estás a ver? Pois é. O mal que ele te fez a ti era um choro interior. É aí que eu queria E chegar. nós fomos burros ao ponto de não perceber. É assim, não éramos burros. Não, eras criança, meu. Tipo, não tinhas tu também culpa não... no que estava a acontecer. Claro. Mano. Nunca tens culpa nisso. Yeah. Mas pronto, só aqui já, pronto, só neste exemplo já estou a mostrar como é que eu transformei um vilão Numa numa pessoa normal. que eu tenho pena. Yeah. Ok, qual é o passo à frente? Ok, eu estou mais habituado à ideia disto que me fazia sofrer. Isto eu descobri na internet. Ok. Digamos já de parte que a internet é uma coisa excelente para isto. Yeah. Desde que eles estejam a falar bem, é apoiado. Se Sim. acharem que não estão a dizer nada de jeito, vejam, tentem tirar o que podem e não liguem mais ao resto. Digamos assim. Ok. Só de parte. Então pronto, então a gente já habituámos à ideia que aquilo aconteceu e que se calhar até era bom para nós. E transformámos aquele vilão que a gente detestava em algo que bom. já não é tão mau. Ok. Não é tão mau. Sim. Já não é tão mau. Porque legitimaste as ações dele através do meu pensamento. Agora, pronto, ok. Mas eu ainda estou habituado ao facto de odiar esta pessoa. Ok. Agora eu tenho pena de mim próprio estar a fazer mal àquela pessoa mentalmente. Não é? E alguma vez tu foste o bully? Hã? Alguma vez foste tu o bully? Eu por acaso, pronto, podia ficar aqui o dia todo a falar, né? mas até acho interessante. Houve pelo menos um caso que eu fiz estas análises a mim próprio. Sim. E acabei por só analisar o que é que aconteceu entre nós. Eu acabei por descobrir que eu é que comecei o bullying. Ok. Eu fiz mal àquela pessoa sem me aperceber. E depois quando eu tentei ser amigo dele, estás a ver? Ele não quis. Ele não quis e até pensou que eu estava a tentar ser amigo dele para lhe fazer ainda mais mal. Ok. Estás a ver? Ou seja, eu fiz mal a ele sem me aperceber. Yeah. Estás a ver? Ingenuidade, Ele já criou uma imagem defesa. de mim. E quando eu tentei ser amigo dele, ele já tinha aquela imagem programada e Pois, transformou-me logo noutra coisa ainda pior. Está fixe.
Yeah, é isso Começou, mesmo. começou por aí. Mas pronto, deixa, vou Desculpa. só tentar concluir. Sim, conclui. Já que não consegui concluir a magia, deixa-me concluir aqui. Não, ó, eu prometo aí aos nossos ouvintes que vai haver um podcast com o Vasco só sobre magia. Eu pelo menos espero que. Pronto, agora já estou mais habituado a falar, espero que da próxima seja mais fácil. Agora estou mais habituado a falar num gravador de merda. É que tipo, isto tu estás a falar como se isto fosse uma produção do caralho. E o que isto tem é um gravador de merda e um Epá, cronómetro. eu só acho que a internet é uma coisa muito importante nas nossas vidas e que espero. É uma coisa que toda a gente quer é entrar nas coisas que influenciam o mundo, não é? Yeah. E eu desde já acho que é mais importante eu dizer coisas de jeito do que não dizer nada de jeito, para não estar a influenciar as pessoas. Não, isso é verdade. E é o poder que eu acho que o teu podcast está a ter. Não está a ter Ou poder que nenhum. há de ter. Não estás enganado, meu. Ninguém ouviste. Isto é tipo o podcast menos ouvido do mundo, mano. Tu estás mesmo enganado. Isto não tem poder absolutamente nenhum. Então posso falar à vontade, então. Sim, pronto. sim. Ok. Sim. Então deixa-me lá então concluir. Conclui. Ok. Então qual é o próximo passo? E foi o passo mais difícil de todos, digamos já. Aquela pessoa que me fez tanto mal, que eu tanto odeio, que afinal nem é assim tão má, se calhar até é bastante parecida comigo. Uhum. Qual é o próximo passo a fazer? Imagina-te a dar um abraço àquela pessoa. Ei, Que horror! Que horror! Mas é bem difícil de imaginar. É muito difícil de imaginar, meu. Pois é. Mas já viste o que é tu conseguires abrir-te de tal forma a conseguires dar amor àquela pessoa que tanto precisava? Sim. Estás a ver? Mas é bem complicado sabendo que ela te fez passar por momentos difíceis. Mas era o que ela precisava naquele momento. E ao tu estares a dar abraço àquele miúdo na tua mente, aquele abraço, pronto, energeticamente estás a mandar amor àquela pessoa. Estás a enviar Energeticamente isso. estás a mandar amor. Mas quem é que está a receber aquele amor naquele momento? És tu. Yeah. Aquela memória que tanto te fazia mal, Agora tu estás a abraçá-la, tu estás-lhe a dar tanto amor, tu estás a destruir todo o mal que enfiaste ali dentro. Estás a ver? Okay. Estás a transformar naquele mal numa coisa boa. E quando voltares a falar desse assunto com alguém, tu vais ter um sorriso na cara. Porque já puseste tanto amor naquilo. Olha, mano, vou-te só dizer uma cena. Isso foi o melhor conselho que ouvi alguém dar sobre bullying. Epá, olha, isto não vai resolver, o que eu te disse não vai resolver o bullying voltar a acontecer, mas vai-te ajudar a transformá-lo numa coisa excelente. É isso. Está-se bem, meu. Bem, já estamos aqui numa horinha e tal. É aquelas conversas que se prolongam. Olha, obrigadão por ter estado aí, por me teres dado uma hora da tua vida para te ouvir. É sempre bacana ter aí pessoal comigo a falar, vários temas. Vocês já sabem, pessoal, há aqueles temas uma beca mais parvos, com um gajo ribué. Mas, hoje foi mesmo aquela lição, meu. Vocês têm que aprender com este gajo é fedido. Está-se bem, mano. Vá, Vasco, podes despedir-te aí do pessoal, dos meus maçanoides, dos meus ouvintes da maçã, que são tipo 3 pessoas em Alcântara. Pessoal, se acharam que eu fiz sentido, pensem no que eu disse e analisem à vossa forma única e adaptem estas ferramentas a vós próprios. A vós ambos. Eu não sei falar. Está-se bem. Mas pronto, usem estas ferramentas como quiserem. Espalhem ou não espalhem, ou não queiram saber do que é que eu digo. Não quero saber. Está-se bem. Mas pronto, espero que tenho dado assim umas luzinhas que vocês vejam e que possam brincar. Vejam a luz, vejam o Vasco. Um grande abraço a todos vós, um beijinho na testa e vão para o caralhinho que vos foda.